Olá, meus amores, bora para a parte 2. Eu falei de ambiente de trabalho no vídeo anterior, falei de dress code, falei de vestimentas, de acessórios, de tudo isso. E agora eu quero falar, né, uma continuação daquele mesmo assunto, só que eu quero falar de comportamento. Então, a gente vai juntando os pedacinhos, são vários recortes. Comportamento é uma coisa muito interessante e para lá de importante. Sabemos que no passado as pessoas eram contratadas a partir do seu currículo. Tem que ter a formação, óbvio, isso não mudou. Tem que ter qualidade, tem que ter habilidade, tem que ter técnica, tem que ter tudo isso. Isto continua sendo muito verdadeiro. Juntando a isso, tem muita gente que não gosta, né? E acha, leva para um outro lado, que não é sobre isso que estamos falando. Mas surgiu um elemento ao longo da história que é, ou na verdade sempre existiu, né? Que é o QI, quem indica. Tem gente que tem aversão a esse assunto, esse termo. Eu concordo até certa medida, porque o QI, quem indica, ele não é de todo um bicho-papão. Ele passa a ser apenas quando é o quem indica, sendo que falta qualidade, falta habilidade, falta a questão técnica, falta formação e coloca aqui porque é meu peixe, né? Aí realmente a coisa desanda e vai para um outro caminho. Mas o tempo todo as pessoas nos pedem indicações. Você conhece alguém que... Tô precisando de uma secretária. Você conhece alguém? Você tem um advogado para me indicar? Você conhece Tô a fim de comer um peixe. Sabe onde tem um bom restaurante que serve peixe por aqui? Eu tô precisando de um porteiro. Você conhece alguém que esteja disponível, precisando trabalhar? Então, o tempo todo. Só que entra uma questão. Você indicaria, né? Quando alguém te pergunta, se alguém te perguntar, você indicaria todas as pessoas que você conhece que cabem naquela realidade, naquela vaga? Não. Eu não. Eu tenho certeza que você também não. Às vezes, a pessoa tem um excelente currículo, uma formação técnica ímpar, mas o comportamento você fala, eu não arrisco, eu não indico, eu não indico. Então, é sobre isso. Não é só a formação técnica, não é só o currículo com a formação lá em Harvard, mas o comportamento hoje é um dos principais, se não o principal elemento. Tem inúmeras pesquisas que mostram, que comprovam que as pessoas são contratadas pelo currículo, claro, né? Passando por algumas passagens, mas vamos lá. São contratadas pelo currículo, tirando o QI, e elas são demitidas pelo comportamento. Infelizmente. Então, tem vários pontos que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, deixa eu ver aqui o que eu anotei. Primeiro, então, anotei isso, né? As pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento. Então, eu coloquei alguns pontos aqui, mas na verdade são inúmeros, né?
Então vamos lá. A gente olha e diz assim: como é que a pessoa se comporta, como é que ela se porta? Hoje em dia não, já faz muito tempo. Grandes escritórios, grandes empresas foram até propositalmente isso, né? Um movimento aí que aconteceu de tirarem as salas fechadas, né? E abrir um espaço e colocar baias. Tem vários porquês positivos. E por óbvio, nem tudo é positivo, tem os que não são tão positivos assim. Mas se é dessa maneira, a gente tem que pensar que qualquer movimento que a gente faça, todos estão vendo e ouvindo e sentindo. Sentindo, Gislene? Sentindo. Vou falar de cheiros. Então a gente tem que pensar muito no que a gente faz. Estamos todos grudados, diferente de como era no passado, né? E hoje tem, você olha assim, aquele andar enorme, baias e baias e baias e baias, e uma sala fechada, ou no máximo duas, né? Uma do líder, que muitas vezes está junto ali nas baias, que abriram mão das salas, e por vezes tem uma única sala fechada, e ainda assim de vidro, né? Que é para uma situação mais restrita, mais particular, mais pessoal, para uma reunião, por exemplo. Então, o que a gente precisa, né? É falar baixo. Por quê? Porque o que eu falo vai reverberar para todos. E a não ser que, de fato, você queira falar para todos, você precisa falar baixo. Tão baixo que apenas você e a pessoa com quem você está falando ouça. Portanto, você precisa moderar o seu tom de voz. Por vezes, em grande parte das vezes, você vai falar quase que sussurrando. Preciso que você assine, por favor, preciso que você assine esse documento. Olha, você viu que mudou aqui a reunião? Olha, nós precisamos alterar esse item aqui, colocar aqui para cima, porque o projeto foi alterado, o cliente pediu para alterar. É neste tom de voz, porque só interessa a você e ao outro. A gente vai para uma outra questão, que eu vou voltar nessa ainda, mas tem uma frase bastante comum, Mário Sérgio Cortella fala bastante, né? Elogie em público e chame atenção no particular. É para chamar atenção, é sobre algo que não está acontecendo como deveria, é um erro, é algo chamar atenção, né? Uma bronca, algo desse tipo. Chame em particular, vai para essa sala fechada, né? Essa sala. E se for para elogiar, então diz a frase assim, né? Para chamar atenção, chame no privado. E para elogiar, elogie em público. Já há, né? Eu estava estudando, já há controvérsia. Porque elogiar em público nem sempre é o melhor caminho. Será desde que a gente conheça a pessoa que vai receber o elogio. Eu já vi situação em empresa que foi um elogio e foi feito em público. Só que a pessoa era extremamente tímida e ela se sentiu extremamente exposta e desconfortável quando foi
feito aquele elogio em público e nem era uma coisa tão grandiosa assim, né? Não era um prêmio, era apenas um trabalho bem feito. E a pessoa era muito contida, muito reservada, muito preservada nas suas questões e ela se sentiu extremamente exposta e desconfortável. E aquilo não caiu bem. Então, até para elogiar, a gente precisa prestar atenção. O quanto você está expondo o outro, né? E nessa questão das baias, de falar baixo, é apenas você e a pessoa com quem você está falando. Seja para tirar uma dúvida, seja algo pessoal, seja lá o que for. Não passe do ponto em querer falar alto para mostrar que você sabe. Olha aqui, é assim, assim, aperta aqui, clica ali. Não é isso, eu vou te ensinar agora mudando. Isto é tão desagradável, tão deselegante, tão antiprodutivo. Isso compromete profundamente a sua imagem, o seu trabalho e todo o restante. Então, fale baixo, não importa, porque é você e aquela pessoa que tem que ouvir. Não altere. Quem está na baia ao lado não tem, vai ouvir um sussurro, algo assim, mas não vai nem conseguir compreender as palavras. Então, não seja deselegante. E aí, em algumas empresas que eu já dei palestra ou consultoria nesta área, eu já escutei assim: não, Gislene, mas esse é o tom de voz da pessoa. Ela fala alto assim mesmo. E eu falei, Tá. Eu dei aula minha vida inteira. E uma das questões não é só preparar a aula e ir lá e passar a matéria, né? Sou professora de inglês, português e inglês. Então não era lá só passar verbo to be. Então, é observar o aluno. Então, por vezes, o aluno, ele falava muito alto e tinha professor que mandava para a diretoria, mandava para a coordenação, dava bronca, colocava para fora da sala de aula. Era uma coisa absurda. Já vi situação em que o professor chamava atenção, o aluno continuava falando alto. O professor entendia já que já tinha conversado, já tinha chamado atenção, já tinha feito de tudo. Entendia que era uma falta de respeito. E por fim, aquele aluno falava alto, e eu peguei vários casos ao longo da minha jornada em sala de aula. Ele falava alto porque ele tinha um comprometimento auditivo. E aí eu observava e levava para a coordenação o caso, conversávamos, chamava os pais e pedia um encaminhamento para um médico, enfim, né? E quantas vezes não chegava a resposta que era: nossa, muito obrigada. Nós só achávamos que ele falava gritando, que era assim mesmo. Então, uma pessoa que fala muito alto, nós precisamos entender. De repente ela tem um comprometimento auditivo. E eu já peguei casos assim também em empresas. A pessoa falava alto e ela falava alto e o andar inteirinho escutava. Uma coisa que era uma conversa entre 2, 3 pessoas ali. E aí, é o jeito dela, ela fala alto assim mesmo. E eu, no vídeo anterior aqui no canal, eu falei: o segredo da vida é abrir os olhos, observar, radar, liga o radar e fechar a boca. Abre os olhos e fecha a boca. E eu ficava na empresa 1, 2, 3, às vezes uma semana, só observando, para depois
começar a montar um projeto, estruturar e ver como é que eu ia trabalhar ali. E eu observava que essa pessoa que falava alto, muito alto, que o andar inteiro escutava, e que as pessoas, tinha gente que falava assim: ah, mas é o jeito dela, é o tom de voz dela. Não era. Porque quando essa pessoa ia falar, por exemplo, com o chefe, com o superior dela, o superior hierárquico, não era o mesmo tom de voz. Quando se fosse o chefe, o líder, o CEO, o dono, o presidente, mas é assim mesmo. Mas quando ele ia falar, não tinha ninguém hierarquicamente acima, aí eu observava com pessoas importantes o vínculo ali, a relação. Uma reunião com um cliente muito importante, algo nesse aspecto. E eu também observava que essa pessoa não falava tão alto para que o andar inteiro escutasse. Então, tem uma moderação de voz aí. Então, não é que... é o tom de voz. E aí a gente vai para um outro aspecto. Por que essa pessoa tem essa necessidade de falar alto para que o andar inteiro escute? O que ela quer mostrar? Poder? Conhecimento? O que é que está por trás de um tom de voz tão alto, onde as pessoas devem falar apenas para aquele que deve ouvir? Né? Então preste atenção, não seja você essa pessoa que fala para o andar inteiro escutar. Olha, eu vou, aperta aqui, eu vou voltar, eu vou ali e tal. Não seja desta maneira. É deselegante, é feio, é falta de educação, é falta de postura, é falta de tudo. Então, se você não tem um comprometimento auditivo, comece a se policiar. Porque muitas vezes ninguém vai te falar isso. Mas as pessoas vão se afastando. Ou as pessoas vão evitando de falar com você qualquer coisa. Então, fique atento. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Numa conversa, e aí não vale só para... Aliás, nada disso vale só para a empresa, para o mercado de trabalho. Vale para a vida, né? Mas, numa conversa, não interrompa quem está falando. Quem está ali, sabe? Às vezes pode ser até uma conversa informal. Tipo, olha, eu vou ali... tô indo ali na padaria, ali na esquina da padaria, e aí vem outra pessoa e atropela. E aí a pessoa tá falando assim, por exemplo: eu vou 15 minutinhos, eu vou ali na padaria, você viu, abri uma outra padaria ali, e eu tô indo lá para conhecer alguém, quer alguma coisa. Chega um outro que não sabe de nada, fala: onde que você vai mesmo? Nossa, gente, eu conheci uma padaria lá na cidade que a minha avó mora. E aí ela começa a contar. A outra pessoa que estava falando, ela não concluiu. A outra chegou atropelando como se a conversa dela, a informação dela fosse mais importante. A outra que estava perguntando se alguém queria alguma coisa porque ela estava indo à padaria ali ao lado. Ela fala, e aí? Se ela não for polida também, ela também vai cortar a outra que acabou de cortar a conversa, de atravessar, e aí vira um grande bololô. E aí, tem gente que vai falar já essas duas situações, e tem uma outra pessoa que também vai querer falar, e vai falar, então, e aí, eu tenho acabou virando vício de linguagem, eu falar, e aí? E outro dia eu estava me perguntando, porque eu me incomodo com esse meu, e aí?
e de onde veio? Desses atravessamentos. Estar falando e chega uma outra pessoa e atravessa com qualquer outro assunto. E para terminar ou concluir aquela frase, aquela informação, aquele raciocínio, eu acabava não, ainda acontece. Então, e aí a pessoa atravessa. E aí eu acabei desenvolvendo esse péssimo hábito de e aí. E então, eu me policio. E hoje, aliás, já faz uns anos, eu desconverso, eu silencio, paro, e por vezes eu realmente abandono aquilo que eu estava falando, ainda que fosse algo importante. Né? Então, como as pessoas acabam... Você não vai terminar a conversa? Às vezes eu fico tão incomodada. Não é porque... É porque é uma falta de educação, né? Uma falta de polidez, de delicadeza. Por vezes eu fico tão incomodada que quando tem gente que fala assim, então você não vai continuar, você não vai concluir? O que você tá falando mesmo? Eu já tô aqui. Eu falo, eu já até esqueci o que eu ia falar. Acabou a conversa, né? Porque se está interrompendo tanto que não tem polidez para esperar que a outra pessoa conclua o raciocínio, é porque de fato o que aquela pessoa estava falando não era importante. Então por que depois, né, desse desgaste? Eu até esqueci, não lembro mais, estou aqui vendo uma outra coisa e por vezes acabo, eu vou enviar um e-mail aqui, é urgente, vou ao toalete, vou pegar um café. Acabou. Se não é importante, se não querem ouvir, se querem, sabe, disputar quem fala mais, quem tem mais voz. E quem tem mais voz numa situação dessa, que é super comum, a pessoa quer falar mais alto. E aí quer falar mais alto e aí ela vai aumentando. Olha e aí de novo. Ela vai aumentando o tom de voz. Eu já li certa vez lá no meu outro canal, que por sinal continua ativo, sempre, o Diva e Sexy. Continua e vai continuar ativo, só que eu separei. Lá no Diva e Sexy realmente eu vou falar de relacionamento e sexualidade. E aqui eu vou falar de tudo que der vontade. Então, fazia tempo já que eu estava querendo falar de vários outros assuntos. E eu ficava pensando, mas lá não dá, né? Eu vou acabar misturando as coisas. Por isso eu criei esse outro canal aqui. Mas lá continua, viu? Então, e lá no outro canal eu já falei certa vez a parábola. Tô aqui procurando o livro. A parábola da carroça vazia. Que quanto mais vazia está uma carroça, mais barulho ela faz. E pessoas, né? E a parábola mostra que pessoas é exatamente igual. Quanto mais vazia, sem conteúdo, sem conteúdo mesmo, mais barulho ela faz. Então, quando você vir uma pessoa cada vez falando mais alto e querendo sobrepor a voz do outro, comece a prestar atenção. Se essa pessoa tem algum comprometimento auditivo ou se realmente é um atravessador. E quando a gente encontra uma pessoa que você realmente fala, bom, ou eu me desgasto, ou eu me torno igual,
deixa eu silenciar ou sair de cena quando possível. Deixa ela falar. Se ela quer falar, deixa ela falar. E quanto mais alto uma pessoa estiver falando com você, mais baixo você fala com ela. Quem sabe, né? Ela se toque. Eu tinha... Às vezes a gente dá umas escapadas, né? Mas de modo geral, eu costumo falar alto. Não nesse sentido aqui de querer chamar atenção, de atravessar as pessoas, de falar alto. Eu tô falando com uma pessoa e falar alto. Mas de modo geral, meu tom de voz não é baixo. Ele é isso aqui, né? Mas eu dei aula a vida inteira e dou palestras. Nem sempre a gente tem ali o microfone, o som que funciona direitinho. Então, eu fico também me policiando. Se eu tô falando muito alto, mas quando eu estou num ambiente, né, que eu não preciso falar alto, eu realmente fico me policiando o meu tom de voz, como é que as coisas estão acontecendo. Mas tem pessoas que é um hábito. Então presta atenção como é que as coisas estão acontecendo. Eu acho que por hora é o suficiente aqui para pensarmos. Claro que entra a questão de fofoca, né? Fofoca, qual a melhor maneira de acabar com a fofoca? É quando alguém chegar para falar de uma outra pessoa e você identificar que é fofoca, corte. É a única maneira da fofoca não ir adiante. E aí tem várias maneiras elegantes e polidas de você sair disso, né? Ai, você viu fulana? Você viu? Normalmente é você viu? E o fofoqueiro é sempre o mesmo, né? Fofoqueiro é sempre o mesmo. E aí você já fala, eu tava de saída, tô indo ali, já pega um papel que esteja ali na sua mesa e já fala, depois a gente conversa, pode ser? Estou indo ali levar, preciso pegar a assinatura do chefe. Tô indo levar isso daqui lá no 5º andar. Tô de saída. Estou indo almoçar, já pega a bolsa. Tô saindo, tô indo ao toalete. Tô indo pegar um cafezinho pegar uma água que eu engasguei aqui agora. Saia de perto, porque é problema. É problema. Tá? Fofoca acaba com a vida das pessoas. Acaba com a vida das pessoas. E, normalmente, o fofoqueiro, ele se isenta de qualquer responsabilidade, né? Eu disse, não foi isso que eu quis dizer. Mas disse, criatura. Então, vamos pensar que tem muitos elementos. Depois eu volto para continuar esta prosa aqui. Temos que falar sobre língua portuguesa. Temos que falar de tantas coisas neste universo que eu amo. Mas, por hora, a gente para por aqui. Beijo para vocês. Beijo, 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 beijo.